Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, estamos dando início ao nosso Estudando o Evangelho nesta quarta-feira, agradecendo e desejando uma boa noite a todos os meus irmãos da bancada, também a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Lembrando que esse programa é feito de forma de teleconferência, cada um em seus lares, e feito ao vivo também. A Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita. Lembrando também que a nossa irmã Lecilda Souza é a representante do Centro Espírita Paladino de Jesus. Também agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? E desejando uma boa noite ao meu irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de participar desse rico programa que nos enriquece de conhecimento através das palavras de Jesus. Boa noite a todos e um grande programa a todos nós. Que assim sim. Também desejando uma boa noite ao nosso irmão Edson Barzac. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Abre o teu microfone, meu irmão. Boa noite a todos, que possamos fazer esse estudo na noite de hoje, inspirado pelos espíritos maiores, e assim avançar em nossa escalada evolutiva, e essa escalada seja acompanhada de todos os irmãos que nos acompanham, e aquele que nós vibramos por ele. Muito obrigado pelo convite. Também desejando uma boa noite à nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, irmã. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui novamente, de encontrar todos aqui. Eu já estava com saudade do Eclair, fazia tempo que ele não participava conosco aqui. Então, tenho certeza que vai ser uma ótima noite de estudo. A gente vai falar sobre a história de Zaqueu, né, que é emocionante. E, então, pedimos a colaboração aí dos nossos internautas também para expressar aí as suas opiniões, seus pensamentos, né, que isso é bacana a gente poder interagir. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter uma ótima noite de estudos. Também temos a presença do nosso irmão Eclair Acosta. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria imensa, com gratidão, que estamos de volta aí, participando desse estudo que faz com que avancemos rumo ao Pai. Um dia chegaremos lá como arcanjos, embora possa ser longe ainda na nossa concepção, mas todos chegaremos. Paz a todos e muito obrigado pela oportunidade. Também lembrando de agradecer a nossa irmã Vanessa Pedro Sampaio, que está nos auxiliando na parte técnica, né? Quero solicitar ao meu irmão Edson Barzac para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Muito bem, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, também ao nosso patrono e guia, Joaquim Cacique de Barros. Vamos realizar um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, fazendo parte da nossa escalada evolutiva, e certamente muitos estarão aprendendo na noite de hoje, onde será uma ótima reunião, inspirado pelos espíritos superiores, que certamente estarão nos ajudando na noite de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Que assim seja. Hoje, então, dando continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e Mamon, no seu item número 4, Jesus em casa de Zaqueu. A leitura com o nosso irmão Nivaldo Rosa. Então vamos lá. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade,
E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo, seja o que Jesus lhe disse. Sobre o que Jesus lhe disse. Essa casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Isso está em São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Muito bem, alguém gostaria... Eu lembrei no livro Boa Nova, eu acho que todos já falaram do livro Boa Nova, que é ditado por Humberto de Campos, para a psicografia do Chico Xavier, né? Ele aborda esse tema da casa de Zaqueu e dá muito detalhe que o Zaqueu falando com ele, com Jesus, mas, né, ele disse que aplicou 50% da renda dele na implantação de atividades agropecuárias para ajudar as pessoas a ter o seu ganho ganhar o pão cada dia, né? Chegou a vir gente até de Jerusalém trabalhar com ele lá, porque ele queria ajudar as pessoas a trabalhar e ganhar dinheiro. Então ele estava aplicando aquele dinheiro que ele tinha, ele era rico, né? Até pessoas de Jerusalém teriam vindo para lá. E Jericó fica mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém, e naquele tempo era só a pé, ou de carreta ou de carroça, né? Mas como eram pobres, provavelmente foram de a pé até lá. Hoje, Jericó fica na Cisjordânia, não é em Israel, porque lá tem uma divisão entre eles, tá? Fica, quem quiser olhar, pode ir no YouTube ali, tem algumas reportagens sobre Jericó, que é considerada a cidade mais velha do mundo, e tem um repórter ali que é patrocinado por uma agência de turismo, que é o tal de Louco Viagens, né? Ele tem mostra, aqui Jesus entrou aqui, foi na casa de Zaqueu, então é detalhes, isso é interessante. Quem quiser vai lá no YouTube, bota Jericó, né? Louco Viagens, então aparece esse rapaz lá. Ele tem várias reportagens sobre Israel e cidades, ele chama-se de cidades bíblicas, né? E ali ele lembra das passagens, até passagem evangélica, né? Jesus esteve aqui, esteve na casa do Zaqueu, subiu num sicômoro. Sicômoro é uma árvore, né? Esteve lá, e lá, desce que eu vou falar contigo, até a tua casa. Né? O que aconteceu? Essa história que o Nivaldo leu há pouco tempo. Era isso aí. Muito bem, alguém mais? Muito bem, muito bem. O texto ele é curtinho, né? Mas veja bem que
Zaqueu queria ver Jesus. Então, se ele queria ver Jesus, ele já estava sentindo, né, que deveria mudar. Então, Jesus já tinha captado, né, a energia dele. E a gente tem que entender, assim, que ele era considerado um homem de má vida por ser um cobrador de impostos, né, o que acontecia na época, né? Então, ele era simplesmente por isso, porque os romanos eles exploravam o povo judeu, né? Então, por isso ele era considerado. Enquanto eles estavam enriquecendo cada vez mais, os judeus passavam necessidade, trabalhavam, pegavam suas coletas, suas riquezas, grande parte para os romanos. Mas a gente tem que entender um pouquinho, assim, ó, que Jesus via ali no Zaqueu, o que ele tinha de bom, né? Jesus não é um julgador. Então ele aproveitou a ocasião. Né? Como é que pode, o povo pensou, né? Um homem de Deus e na casa do homem de má vida? É aquela mesma história que Chico Xavier estava na cidade e resolveu entrar no botequim. Quem não conhece essa história, né? Chegando no botequim para tomar um cafezinho. E o botequim era aqueles boliche, como se diz, do gaúcho, né? De pessoas que recorrem ao alcoólico, e era bem frequentado nessa área aí dos alcoólicos, assim lá. E aí passou o espírito e olhou, enxergou o Chico e não acreditou, voltou. E digo, mas Chico, tu aí nesse bar? E aí, sim, estou aqui nesse bar. Mas como, Chico? Eu digo, tu não vê que um espírita, quando ele chega no ambiente, esse ambiente se torna um lar? Então, era isso que Chico era, né? Desprovido de preconceito, pré-julgamento. Então, assim era Jesus, aproveitou a ocasião para dizer para o povo da época, para nos deixar todo esse ensinamento aí que varou os séculos aí, que todos merecem o amor de Jesus. Todos um dia vão se converter ao Mestre, ao Evangelho. E Zaqueu, por querer ver Jesus, e como baixa estatura, subiu nessa árvore aí, que é o sicômoro. Então, a energia dele era forte, ele achou um meio de ver Jesus, embora a multidão cercava, né? Então, a vontade dele era firme. Então, serviu, né? Ezequiel, imagina lá Jesus chegando, e os filhos de Ezequiel, a esposa, como diz o nosso irmão, o outro lá que não lembra, a Zaqueia, lá, esperando Jesus, servindo uma janta, né? Isso aí foi motivo de grande alvoroço na sociedade ali da época, dos judeus, né? Porque viu um Jesus com os olhos deles, e não como Jesus é, um homem extremamente amoroso. Hoje a gente não faz ideia, né? Hoje ainda nós mesmos, espíritas, com alguma leitura parca, mas a gente já busca, que nem hoje, é um estudo, é uma pesquisa, a gente quer aprender, a gente quer se motivar, quer se converter a Jesus. Mas a gente precisa vencer todos os nossos impedimentos internos. E Jesus não quer saber das minhas eclaeiros, meus vícios, das minhas paixões. Ele quer saber daquilo que eu tenho já desenvolvido. Ele me ama, ele ama Paulo Varzak, ama Vanessa, ama Cida, ama Nivaldo, ama todos, ele ama. Quer saber se eu tenho dificuldades com as minhas paixões. Ele sabe que eu sofro. Então ele diz, ele procura que eu vá subir nesse... Ele está dizendo assim para mim, Eclair sobe no sicômoro, para mim Eclair, né? Então o que estamos fazendo hoje, nós aqui nessa leitura, nesse estudo, nessa pesquisa, na rádio, os internautas, né, os que estão aí nos escutando, graças a Deus, já estão subindo no sicômoro. Então, só que, às vezes, o nosso sicômoro é muito baixinho e a gente enxerga só os pés de Jesus. Então, ele conclama nós, todos os espíritas, que o nosso sicômoro seja mais alto, que a gente enxergue a humanidade inteira e passa a ver em todos os irmãos. Porque eu não posso enxergar Varzak, enxergar os seus defeitos, né? O Paulo, o Sampaio, o Nivaldo, Vanessa, Cida, Bete. Não. Eu tenho que enxergar como Jesus enxerga, como Chico enxergar. Então, esse serviu de ensinamento para nós.
E quando que nós vamos chegar lá na copa alta, mais alta do sicômoro, né? Para a gente chegar a Jesus como um todo, essa alma resplandecente, esse sol de amor que é, esse homem amor que veio nos resgatar de nós mesmos. Tá? Então, ainda eu não consegui, confesso agora a todos, a Jesus, que o meu sicômoro está enxergando só o dedão de Jesus ainda. Tá? Só o dedão, a ponta do dedão do mestre, a sandália dele, e eu haverei de chegar e subir nesse sicômoro, depois de muitas encarnações, né, deixar de mim mesmo, e me tornar uma criatura que ama, que é caridade. Ah, estamos a caminho. Já visto, eu ainda estou atrás da escada maior. E a escada é a caminhada. Né? Eu vejo, mais ou menos como o Eclair acabou de falar, né, que cada um de nós tem o seu tempo de Deus. Cada um de nós tem o seu tempo de Deus. Né, que para encontrar o caminho de Deus, para encontrar as palavras do Evangelho, e nunca é tarde para esse tempo. Né? A qualquer momento poderemos entrar nesse tempo e lá ficarmos, né? Se assim nós mesmos o desejarmos. Né? Porque cada um de nós deixou com certeza nesta e em outras encarnações muitas dívidas, muitas, como o Zaqueu aqui no texto, né, que era considerado uma pessoa de má vida. Agora, porque ele era considerado uma pessoa de má vida, ele nunca vai poder encontrar o tempo de Deus dele? Claro que sim, encontrou, mesmo tendo todo o seu passado de má vida. A partir daquele momento resolveu ser um homem de bem. E eu acho que todos nós temos esse tempo, né? Já passamos ou ainda vamos passar por esse tempo. A partir de agora, quero ser uma pessoa de bem, quero mudar os rumos, os caminhos da minha vida, e assim vai ser. Só depende de nós, não tem outra forma, não tem outro meio, a não ser nós procurarmos as palavras do Evangelho para, então, seguirmos e trilharmos esse caminho. Aproveitando o gancho, um texto rapidinho do Emmanuel, no livro de Lucas, onde diz assim, acho que combina bem com o que fala aqui, né? O título diz: que pedes? Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas, todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensação que não lhes cabe. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço, os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço, os revoltados reclamam direitos sem deveres, os extravagantes exigem saúde sem cuidados, os impacientes aguardam realizações sem bases, os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Cida. Bom, eu estava aqui mergulhando na história de Zaqueu. Ele era um publicano, né, cobrador de impostos. E ele era odiado porque ele sempre tirava um pouco mais das pessoas, né? Se fosse ali para pagar ele já pegava 1,5, né, para ficar com um pouco mais para ele, né?
Então, por isso que ele era odiado, e ele aproveitava do poder dele, né, porque ele era o chefe dos publicanos, então ninguém tinha o que fazer, né, tinha que acatar e acabar pagando os impostos. Mas ele começou a ser tocado, né, ao ouvir falar de Jesus, ele começou a ser tocado, a saber que Jesus comia com os publicanos, né, começou a chamar a atenção dele, e ali ele já começou a transformação, né, a cura que ele tanto necessitava. Por ele ser baixinho, né, e saber que Jesus estava próximo, ele procurou um lugar mais alto para que ele pudesse ver Jesus, ao menos, né, e aí ele é surpreendido quando Jesus chama ele, né, então a história de Zaqueu, ela é muito comovente, assim, e ele mesmo, né, ao ser chamado, ao ser convidado, né, quer dizer, Jesus se convidar a ir comer na casa dele, ele imediatamente ele quis reparar os erros dele, né, restituir as pessoas que ele tinha prejudicado e seguir a Jesus. Eu não vi assim, mas eu acho que é no livro Terceiro Apóstolo, né, que Zaqueu é a encarnação, uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Então ali ele começou com o processo dele, né, de seguir Jesus e de se aperfeiçoar e de ajudar os pobres, né, e fazer tudo aquilo que ele pudesse fazer em prol do próximo. E aí, quando o Eclair estava falando ali, né, do nosso tempo, é a coragem, né, que a gente tem que ter de seguir realmente Jesus, né? Então, a gente já está ouvindo, já está sendo chamado, já muitas encarnações, e ainda acha ainda que não está na hora, que eu vou esperar mais um pouquinho. Então, eu vejo, assim, nós espíritas, por a gente saber, né, das vidas, né, do processo, a gente fica também protelando a nossa transformação, né, essa coragem de realmente se desprender e seguir Jesus, né, de se transformar, de fazer realmente o que é certo, assim como Zaqueu, né, ele viu o que era certo, ele viu, teve a consciência de que ele era odiado, de que ele tinha realmente prejudicado as pessoas, e para seguir Jesus, ele não se lixou, né? Ele não se apegou àquilo, tudo que ele tinha, e quis restituir às pessoas. Então, essa passagem que Kardec nos traz, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, e traz a história de Zaqueu, é para a gente realmente meditar em cima dessa passagem, né, para a gente chegar e dizer a hora, né, assim, já não ficar só ali em cima da árvore, né, em cima do muro, mas descer e realmente seguir Jesus. Sempre é bom lembrar que os sons não precisam de médico, né? Então, Jesus reconheceu em Zaqueu alguém que queria se melhorar, ele estava se melhorando. Ele até foi criticado por alguns apóstolos, que foi jantar na casa do Zaqueu, mas o próprio Jesus, conversando com os apóstolos, disse: temos que ajudar, temos que ir lá, temos que promover a pessoa. Ele está se recuperando, está ajudando muita gente, já está arrependido dos erros, né? Isso é importante, a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus, pedir ajuda. Então vamos ajudar ele. Muito bom. Às vezes era criticado, estava a presença de maus elementos, mas ele sabia que aqueles maus elementos, as pessoas poderiam investir nele, que eles iam melhorar. Então vamos lá, vamos atender, vamos levar a palavra. Não vai alguém lá ajudar, ele não vai ficar sempre parado. Eu até lembrei de 2 dias atrás, na nossa reunião, nessa aqui, de estudo da doutrina espírita, né? E eu lembrei de uma história, uma vez, antigamente tinha aquele tal de desobsessão, né? E o diretor disse para um espírito assim: em nome de Deus, eu te peço que tu deixe o médium. E o obsessor disse: em nome de Deus, eu não vou deixar o médium, não deixo o médium. Aí uma médium que estava fazendo parte dos trabalhos pediu a palavra: não, temos que agir com amor, levar a boa palavra para o espírito. E aí foi conversando, foi inspirar, e realmente aí ele saiu, né? Que é
trabalho verdadeiro de desobsessão hoje é assim, é conversar, levando a boa palavra, levando a palavra amorosa, levando a vibração amorosa, ajudando aquela pessoa, ajudando aquele espírito. E aí ele sai, né? Vai embora. Ele é doutrinado no bom sentido, levando a doutrina corretamente para ele. E oferecendo condições para ele se melhorar. Então, o doente, os sãos não precisam de médico, só os doentes precisam de médico. E esses que estão doentes, os obsessores, vão ajudar. Né? É o que Jesus fazia com os doentes. Né? Muito bem, meus irmãos. Chamo uma noite aqui para o Alberto Kodama, para o Ed Santos, nosso irmão Ed, a Vera Pacheco de Souza, a nossa irmã Aldenora Sabino, lá de Pernambuco, do Seno, do Centro Espírita 9 de Outubro. Também a Viviane Oliveira de Lima, somos de Guaíba, sim, somos da cidade de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Desejando a todos também uma boa noite. Essa história de Zaqueu, ela é uma história comovente, no sentido de que todos nós que estamos aí, como disse o Eclair, né, trepado na árvore, né, muitas vezes não chegamos ao autossuficiente, a árvore do entendimento, a árvore do aprendizado, a árvore da prática do bem, do amor. Não estamos ainda conseguindo atingir o topo para alcançar a visão de Jesus. Nós estamos lá no dedão do pé, né, de Jesus ainda. Mas Jesus, na casa de Zaqueu, ele causou espanto aos povos da época que ele iria se hospedar na casa de um homem de má vida. Mas, como disse a nossa irmã Cida, com o tempo, Zaqueu ele foi se modificando a forma dele entender Jesus. E ele sentia amor por Jesus. Porque senão, pela sua estatura, por ser um homem de baixa estatura, né, ele não faria um esforço tão grande para chegar até o topo de uma árvore a fim de que Jesus o visse e que ele visse Jesus. E ele não queria nem dentro já de um amor que ele sentia pela pregação de Jesus, ele talvez até se sentisse envergonhado dos erros cometidos, se é que ele cometeu os erros, né? E então ele não nem pretendia dirigir a palavra a Jesus, mas Jesus simplesmente olhou para ele e disse: desce, apressa-te, desce daí que tu vai me hospedar na tua casa. E aí onde houve as pessoas, a multidão na época se manifestaram, né? Mas aí ele, como ele já estava se modificando, estava já mudando o seu direcionamento da sua vida, ele explicou para Jesus o que ele fazia. E Jesus disse que essa casa recebeu hoje a salvação. Quer dizer, nós estamos aqui não só para adquirir bens materiais e nem para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos a sermos bons e cumprir com as nossas obrigações diante das leis morais de Deus, que são leis imutáveis, né? Com o passar dos anos, desde o tempo dos evangelhos, né? Elas não mudam, elas são sempre as mesmas. Então, nós temos que nos esforçar para atingir esse objetivo
e conseguir galgar, atingir um ponto mais alto de conhecimento, mas principalmente de crescimento espiritual, para conseguirmos ter com Jesus, ou conviver com Jesus. Não é? Essa seria a minha contribuição para a noite de hoje. Lembrando que nosso irmão Benor está colocando aqui que o Paulo Campai e a Lucida estarão fazendo lives pelo Seno em novembro. Né? O seu Paulo no dia 11 e a dona Cida no dia 10. Não, o seu Paulo no dia 8 e a dona Cida no dia 10. Faz um domingo. Muito bem. Eu vou fazer num domingo e você numa terça. Muito bem, meus irmãos. Um abraço para o pessoal. Um abraço para o pessoal aí de Pernambuco. A gente adora vocês aí. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Só mais um pouquinho ali em relação às pessoas e os próprios apóstolos, né? Assim, e o Evangelho nos traz várias vezes, né, esse sentimento, assim, que as pessoas que estavam mais próximas de Jesus tinham em relação a algumas pessoas que Jesus se aproximava e queria, né, resgatar, né, assim como Paulo e assim tantos outros também, né. Então, além do Evangelho nos mostrar essa transformação de uma pessoa que viveu muito tempo em erro, né, se aproveitando das pessoas, explorando, né, deixando até mais pobre, né, para ele enriquecer, né, de enriquecer de forma ilícita, da mesma forma também Jesus mostrar de que essas pessoas, elas também são filhas de Deus, que elas também têm as mesmas oportunidades do que nós, né, e aí nos traz esse ensinamento de não julgar. Quando o Edson falou ali a respeito lá do guia turístico, né, que apresenta lá Jericó lá e a casa, né, de Zaqueu, eu lembro que uma vez o Divaldo falou, né, quando ele foi conhecer a primeira vez a Jerusalém, e aí o guia estava mostrando lá a hospedaria onde aquele samaritano, onde o samaritano deixou hospedado, né, aquele homem que estava lá, né, que estava à beira do caminho, né, que tinha sido maltratado, né. E ali ele estava muito emocionado, assim, né, se reportando e lembrando ali dessa passagem do Evangelho, e aí a Joana de Ângeles falou para ele, Divaldo, é uma parábola, essa casa não existia, assim, né, foi uma história que Jesus contou, era uma parábola. E aí, essas pessoas lá, os guias, eles exploram isso, assim, né, claro, eles querem envolver as pessoas, né, e aí eles determinaram lá, e aí eu fiquei pensando se essa casa realmente existe, ou é uma história lá dos guias turísticos, né, daquela povo lá para levar as pessoas, né, aqui é a casa, né, do fulano, a casa de Zaqueu, aqui, se ainda existe ainda, eu achei interessante, assim, por causa desse relato do Divaldo, né, que ele, quando a Joana chamou a atenção lá para ele, né, dizendo que era uma parábola, que essa hospedaria não existia, então me chamou a atenção ali essa passagem dele. É que naquela época, assim, as casas em Israel ainda tinha muitas casas entranhadas em montanhas, né? E nessas montanhas, essas casas, elas não se diluem, né? Elas ficam ali. As que eram ali, deve existir algumas, né? O nosso irmão Alberto Codamba colocou aqui, muitas vezes agimos como muitos, julgando e não querendo saber de mudança íntima. O que é muito importante para nós que somos espíritas e estudiosos do Evangelho e procurando sempre nos melhorar, aprender, buscar o entendimento, o aprendizado, é a nossa reforma íntima, é nós fazer com que nós mesmos mudamos, não querer mudar os outros, mas mudar a nós mesmos. E toda essa mudança, ela vem
de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então, esses ensinamentos que a gente vai buscando, a gente tem que externar esse aprendizado através dos nossos atos, através da prática do bem, né, e da prática no nosso dia a dia, tratando as pessoas com carinho, com amor, tratando as pessoas gentilmente, sabendo resolver todos os nossos problemas sem maiores conflitos, né? Então é isso que o nosso irmão ali está citando ali. Parábola do mal rico, Nivaldo. Podemos? Pois é. Eu gostaria... Pode falar, Leclerc. Eu, antes de entrar na parábola do mal rico... Só fala um pouquinho mais alto, que está um pouco baixo o teu som. Tá baixo? Isso. Tá, então, antes de entrar na parábola do mal rico, a gente fazer uma análise aqui de Jesus na casa de Zaqueu. A gente tem que enxergar agora, que a gente sabe, né, através das obras de Chico, que a aura de Jesus, né, é do tamanho da terra, por isso que ele tá sempre conosco, né? Mas como ele ensinou no Novo Testamento, que ele veio construir o reino de Deus, ele veio restaurar o reino de Deus no coração dos homens, né? Então, hoje, a gente entende que Jesus quer entrar nessa casa. É essa casa que ele quer entrar agora, né? Embora, na época, ele usou toda a parábola, toda a visita dele, materialmente falando, a casa de Zaqueu. Mas hoje, com Kardec, a gente tem que entender que ele vem esperando que essa casa, que é o nosso coração, todo o que representa os nossos sentimentos, ele quer que a gente abra o coração, né? Para que ele entre, ele se instale no nosso coração e abra todas as janelas do impedimento do amor, né? Todas as aberturas desta casa, né? Que representa o coração. É aí que ele quer entrar, né? Nessa casa. E como ele não discrimina ninguém, que Zaqueu era um homem de má vida, ele mostrou isso, então o convite é para todos. Ele quer entrar, não interessa se eu sou um viciado, um vida, um malfeitor, ele espera o momento que eu abro essa porta do meu coração para que ele entre. E ele passa a se instalar lá, com o seu perfume de amor. Então é preciso que a gente... Porque hoje a gente sabe que já está instalado em nosso cérebro, nós, a maioria, já está nos 4 cantos do mundo, o evangelho já está difundido, né? Então, intelectualmente, a gente já sabe muita coisa em função de várias encarnações que já tivemos, né? Velho Testamento, Novo Testamento, hoje o terceiro com Kardec. Então, intelectualmente, essa casa intelectual, ele já está entrando, né? A gente está aqui estudando. Mas essa casa do coração aí, que é a casa que ele é a última casa que ele vai entrar, porque aí ele vai fazer essa grande mudança, e nós vamos, através do ato de amor, né, instalado, aí né, o que eu vou agir, o que está lá dentro dessas duas casas, né, a casa mental, o intelecto, né, e o coração. Quando eu tiver instalado as duas, bem instaladas, é o que vai sair, é o que está lá dentro. Então ele entra, ele quer entrar, ele está batendo, né? Jesus na casa de Zaqueu. Então hoje é Jesus, né, instalando, restaurando o evangelho em nossos corações. E à medida que a gente permitir que ele entre realmente, e ele tome conta, através do evangelho, através da caridade, a gente não vai ter mais dificuldade nenhuma. A gente não vai ter mais angústia, mais dor, né? Nós vamos estar sofrendo por querer fazer o bem. E é um sofrimento abençoado, né? Porque hoje na Terra, quem quer fazer o bem, quem ama, sofre. Porque a gente sabe as condições do planeta ainda. Mas mesmo assim, ele quer tomar conta dessa casa. Restaurar o reino de Deus no coração dos homens. Então, para complementar, fica aí essa metáfora bem colocada aí por Jesus na casa de Zaqueu.
nesse sentido mais profundo, tá? Que ele quer entrar na nossa casa sentimental, que é o coração. Então, estudando, a gente vai abrindo mais esse coração e colocando todo esse sentimento de amor, para que cada gesto, cada palavra minha, cada pensamento, esse coração restaurado, cheio de amor, vai ser coisa boa. Essa é essa contribuição nesse item. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus restaurando o nosso coração, a casa do coração. Vamos à leitura, então? Vamos à leitura, meu irmão, de volta. Parábola do mal rico. O item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por seu sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscite. Isto está em São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Muito bem, aí nós vimos que quanto ainda o orgulho é o mal do mundo, né? Que Abraão, no caso, disse ao mal rico, né? Aquele que fez mau uso da riqueza, que não adiantaria ele enviar alguém, né, para lhe dizer o quanto era necessário a bondade, a humildade, essas coisas, porque ele já tinha vindo ali Moisés, os profetas, e eles não acreditaram nele, e não seria mais um que retornasse dos mortos lá, ressuscitasse, né, no caso, aqui na citação, e eles lhes convenceram, porque eles davam muito mais valor ao seu orgulho, né? E esse é uma das partes que nós temos que ter muita atenção nas nossas vidas,
porque não nos é proibido, Deus não proíbe que nós tenhamos a riqueza, mas a riqueza é uma grande prova, né? Nós temos que fazer bom uso dela, e fazendo bom uso dela, nós vamos estar sendo um Lázaro, né? Mesmo sem úlceras, né? Porque na realidade, como foi uma parábola, o Lázaro era uma pessoa que sofria e que buscava mitigar a fome, né, com as migalhas que caíram da mesa do rico, e se contentava com isso, porque para ele era o suficiente. Só que para o mal rico, não, ele queria muito mais. E aí foi quando chegou ao mundo espiritual e foi dito, então, não, tu vai ter que sofrer os tormentos porque tu não fizesse bom uso daquilo que eu te dei. E aquilo que Deus nos dá não quer dizer só o dinheiro, né? Porque nós somos muito ricos. Nós somos ricos em saúde, nós somos ricos muito também porque temos uma família, porque temos um teto sobre as nossas cabeças, né? E tudo isso passando diante dos nossos pensamentos, e nós procuramos cada vez mais a nos corrigir, né, o direcionamento de tudo isso, nós muitas vezes somos orgulhosos e nem sabemos. Nós falamos os meus filhos, a minha esposa, a minha casa, o meu carro, e isso nada nós vamos levar. Isso não vai lá no mundo espiritual, não vai nos valer de nada. Então, não é o maior cuidado que nós temos que ter. Não, Deus não proíbe a lei do progresso e não proíbe que se tenhamos os bens, mas é uma prova mais difícil. Muito bem, meus irmãos. Eu tenho rapidinho aqui uma colocação do Emmanuel sempre, né? Porque minha é mais valiosa dele do que a minha, com certeza. E ele diz, estudando a riqueza, não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. Desculpa. A fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a divina luz. Temos conosco os usuários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram a porta aos tristes, isolando-se nos oásis de prazer, os felizes da fé, que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo, sem carinho e sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode dar alguma coisa de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção, todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E, consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que fizer o devotamento servidor de todos. Emmanuel, sempre Emmanuel. Tem algumas reflexões nesse texto, né? Com certeza. E eles fazem algumas perguntas.
Nesse texto aparece provas de expiação, aparece provas de expiação. A prova do rico e a expiação do Lázaro, né? E depois, causa e efeito, tem causa e efeito. Um vai para o inferno e o outro vai para o céu, né? E a hora que eles estão no mundo espiritual. Isso é importante, essa reflexão, porque às vezes alguém pergunta, o Espiritismo, de onde é que o Espiritismo tirou a existência da dimensão espiritual? Aí alguém pode olhar esse ensinamento de Jesus, né? A hora que o Abraão, o Lázaro e o mal rico estão na dimensão espiritual, né? Conversando, trocando ideias, quer que me ajuda, quer que não me ajuda, estão lá, é a dimensão espiritual. Se alguém duvidar, é a palavra de Jesus, né? O mundo espiritual. Então, a gente fica nessa reflexão, que a gente pode levar para uma outra pessoa que quer conhecer o Espiritismo, pode até ler esse texto aqui, pode ler essa parábola de Jesus Cristo e dizer que todos nós somos espíritos imortais. Não aparece ali o Abraão, o mal rico e o Lázaro, né? Então, tem que ter... É bem didático isso aí, até como o nosso recurso para levar o ensinamento do Espiritismo para as pessoas, né? Para dizer que o Espiritismo não inventou o Espírito, já sempre existiu. O Espiritismo não inventou a dimensão espiritual, sempre existiu a dimensão espiritual. Não inventou a imortalidade da alma sempre existiu. Nós somos divulgadores da natureza, pai da natureza para as pessoas. Esse é um texto muito, muito bom, né? Muito bem. Cida? É muito bom mesmo essa reflexão aí que o Edson nos traz. Eu já tinha pensado nisso antes, mas hoje eu não pensei, né, em relação a isso, assim, da gente... Porque, assim, por que Jesus trazer essa parábola, né? Já é uma coisa que a gente tem que questionar, né? Trazer esse exemplo de dois homens que viveram na Terra, um numa condição assim, outro assado, e lá do outro lado, eles terem esse diálogo, né? Então, ali vai trazendo isso. Aí trazer Moisés, né, se manifestar ali, falar com ele, e Abraão. Ele dizer, Abraão, né? E ele dizer, né, então manda o Lázaro lá avisar, né? Já que ele está em condição melhor, manda ele lá avisar, né? Porque ele já não sabia que não ia poder sair dali para ir avisar os familiares, né? Então que mandasse o Lázaro, né? Então aí realmente traz essas questões aí que até eu vou procurar assim para ver, que eu gosto de ver assim outras religiões interpretando essas passagens do Evangelho, né? Para ver como que eles interpretam isso, assim, né? Porque realmente é bem interessante aí. E aqui também, né, nos traz, assim, essas coisas de que que quando Abraão diz, eles têm os profetas, né, tá ali a palavra. E assim como nós também temos a doutrina espírita, né, os ensinamentos estão ali. E a gente pode chegar lá do outro lado, né, com essas mesmas intenções, assim, né, de persuadir os espíritos que tiverem ali, né, da gente querer... usar de algum artifício, e aí os espíritos nos disseram, né, olha, tu teve lá a doutrina espírita, estava tudo ali, todos os ensinamentos, né, por que tu não fez o que devia ser feito, né? Então, essa parábola do mal rico aqui, ela nos traz muitos ensinamentos mesmo, que a gente tem que meditar em cima delas mesmo. Muito bem, meu irmão Eclair Costa. Pois é, pessoal, eu estava olhando assim a parábola do mal rico. Então não é a parábola do pobre ali, do Lázaro. O título do plano espiritual aí, com Kardec, colocou ali a parábola do mal rico. Então, na verdade, é um chamamento, né, para a pessoa que vem com a prova da riqueza, né, ele tem um apanhado aí muito direto, essa parábola, né? Então, se tu tá aí só de bonitinho na terra, usando toda a tua riqueza para os teus caprichos, prazeres, enfim, vivendo sua vida material,
quem lê essa parábola aí é tocado, né? Ao passo que o pobre ali, né? Essa questão aí do Lázaro, ele não teve senão males, né? Por isso, ele está agora na consolação, né? E o mal rico no tormento. Então, é bem claro, é muito direto, a gente pode até ficar na letra. A mensagem é muito direta, porque a leitura também ali do Nivaldo, que é de Emmanuel, né? Então, coloca bem que não é também só a riqueza material. Fala de todos os nossos sentidos de riqueza que Deus nos deu, né? Nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa profissão. Até mesmo fala da alegria, né? Que eu tenho que compartilhar a minha alegria, né? E não viver só para mim a minha alegria, eu tenho que ser um homem rico, mas compartilhar essa riqueza. E aquele que nasceu desprovido de condição, sendo uma pessoa que aceitou a prova, que nem Lázaro ali, né? Ele aceitou. Então, ele passou pela prova, como diz, bem colocado ali, Varzak falou, né? E nós temos essas situações todas. Que Lázaro estava na prova, né, da dificuldade, da pobreza, e, aliás, estava sofrendo toda essa questão. E já o homem rico, ele estava na prova da riqueza. Quer dizer, um estava espiando, né? Lázaro espiando. E bem colocado. Então, o homem rico estava em prova. E logo você vê de cara que ele não passou na prova. Né? Que se vestia bem, de púrpura e tal. Quer dizer, ele só vivia o dinheiro. Então, é um chamamento direto, né? Muito direto. Parábola do mal rico. Então, serve para a humanidade isso aí, principalmente a humanidade espírita, aquele que é mais desprovido. Aliás, mais... tem mais condições, né? Então a gente tem que ver que é bem clara a doutrina espírita, ela é bem direta. Por isso que muita gente se escapa da doutrina espírita, porque mexe muito com o homem velho, mexe muito com as nossas condições internas, né? A renovação. Então tá aí essa parábola muito direta, muito correta, e que a gente deve meditar muito, porque não é só minha conta bancária lá, não é só meu salário bom que eu vou movimentar para ajudar. Não, é tudo. Todos o que eu tenho de riqueza. Como leu ali, Nivaldo, a questão de Emmanuel, esse texto maravilhoso. Então, a gente está sendo, como é que se diz, abastecido. Então, nós temos que praticar isso. Tá? Ou o Paulo está ali querendo falar. Fala, Paulo. Nós temos que encerrar, né? O Alberto Kodama colocou: não precisa ser rico. Muitas vezes nos é pedido uma moeda e nós negamos julgando. Bem interessante essa colocação dele. Porque exatamente o que eu estava pensando, assim, é isso, assim, né? O Lázaro, ele desprezava, né? É tipo um cachorro que fica ali, né? Comendo das migalhas, nunca se importou com ele. E eu também fiz essa reflexão que o Kodama fez também, assim, que a gente... será que eu estou atendendo a todos aqueles, né? Que eu estou dando a devida atenção para todas as pessoas, né? Que às vezes a gente paparica, bajula, né? As pessoas por uma posição, né, social ou até pelo próprio conhecimento que ela tem, e às vezes a gente não dá a devida atenção para uma pessoa mais simples, mais humilde, né? Então, tudo isso, né? Essa parábola traz muita coisa para a gente refletir em cima dela mesmo. É muito para pensar, né? E também a nossa irmã Viviane Oliveira de Lima, ela colocou o seguinte: de que adianta se vestir de luxo se a alma e o coração são pobres em suas visões? Também outra colocação muito importante para a nossa meditação, né? Porque
Muitas vezes, como falou a nossa irmã Silvia, a gente fica querendo bajular aqueles que têm mais dinheiro e os que têm menos, a gente quer distância. Não, eu acho que tem que ser o contrário. Né? A gente, pelo menos, aprende isso dentro da doutrina espírita, que tem que fazer o bem, muitas vezes, aquelas pessoas que necessitam mais e assim por diante, tantas coisas importantes. Quer falar alguma coisa, meu irmão Vazak? Não, Tem que encerrar. tá certo. Né? Pode falar. Tá tudo certo. É isso aí mesmo, é um cuidado que nós devemos ter em nossa caminhada, né? De repente o Zaqueu está ajudando muita gente, muito encanado aí, né? Vamos sempre lembrar do Zaqueu e uma palavra muito, uma história muito importante, e é uma história verídica que acontece, né, que é bem abordada, né? E que devemos sempre ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, né? Esse que é importante. Então tá. Vamos agradecer a todos os nossos queridos amigos da bancada, todos os nossos irmãos que participaram juntamente conosco hoje. Teve uma ótima participação, muito bom, a gente gosta disso, isso nos dá um alento maior ainda para que possamos continuar com esse trabalho do Estudando o Evangelho. Né? Quero agradecer a presença do meu irmão Nivaldo Rosas. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Eu que agradeço a participação, agradeço poder estar na presença de vocês todos, amigos e colegas de bancada, estudando as palavras do nosso amado Mestre Jesus através do seu Evangelho. Que possamos, nós todos, aqui da bancada e todos os ouvintes, pôr em prática também, né? Não só ler e escutar estas palavras, colocá-las em prática em nosso dia a dia é o mais difícil. Que possamos pedir a Deus, né, forças para que nos faça, que nós consigamos, né, pôr em prática todos esses ensinamentos de Jesus. Boa noite, até quarta que vem. Até quarta que vem. Quero agradecer também a presença do meu irmão Edson Varzak. Muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Boa noite. Eu que agradeço ao estar nessa aula muito boa aqui, né? Sempre vem a lembrança, o tempo de colégio, quando a gente estava no colégio, estudando, aprendendo, e aqui é um colégio, é uma sala de aula virtual, e a gente está sempre aprendendo muito. E hoje aprendemos muito o Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos, então, na próxima quarta-feira, estarmos aqui reunidos. Boa noite para todos. Boa noite, meu irmão. Eu hoje ainda estava comentando com um cliente, nós, tanto na vida profissional como na nossa vida íntima, nós estamos sempre aprendendo, né? Isso tem que ser uma busca constante de aprendizado e de prática, né? Do bem e do amor. Eu quero agradecer também a presença do meu irmão Eclaíra Costa. Muito obrigado, meu irmão. Eu te perdoo por não ter participado dos 2 últimos programas. Tá perdoado. Tá? Tenha uma boa noite para ti e a tua família, aí, a nossa irmã Sônia e a nossa irmãzinha Luísa. Opa, agradeço aí pela acolhida da família aí. Quando a rádio está no ar, vocês estão aqui dentro da minha casa. Jesus na casa de Eclaíra, né? Jesus na casa de todos nós. Não é Jesus só na casa de Zaqueu, né? Hoje é Jesus em nossas casas. Agradeço aí pelo teu perdão, pelo teu compreensão aí, porque às vezes a vida vai nos puxando, nos empurrando para... Mas tá bom, agora mesmo ali, quando a gente participando da rádio, me veio o convite aí de uma outra live aí, eu digo, meu Deus, a gente às vezes tinha que ser um pouco que nem Jesus, a presença, né, astral e tal, mas não chegaremos lá. Então é gratidão. Obrigado aí, a gente aprendeu muito hoje. E vamos praticar isso, né, pessoal? Vamos botar Jesus na nossa casa mental, casa do coração. Mas é assim mesmo que nós temos a possibilidade que Deus nos dá de executarmos aquilo que Ele próprio nos ensinou.
que é sempre estar à disposição dos irmãos que nos buscam para, sejam para ter. Essa semana, todos os dias eu tive atividade, graças a Deus. Que beleza isso, não é verdade? Ótimo. Então, ontem eu tive 2 atividades, né? Então, a gente vai tentando fazer conforme as nossas possibilidades físicas, as nossas possibilidades psicológicas e de conhecimento também, quando está dentro do nosso conhecimento, levar adiante aquilo que Jesus nos ensina. Eu quero agradecer também a presença da minha irmã Lecilda Souza, que é trabalhadora do Centro Espírita Paladino de Jesus. Eu me esqueci do endereço, mas eu sei que é a Rua Abraão. Alfredo Abraão. Alfredo Abraão, né? Número 100. Número 100, né? Ali no bairro Fátima, no centro da colina. Ela que é trabalhadora lá do Centro Espírita Paladino de Jesus. Te agradecemos sempre pela presença. Tenha uma boa noite e, após as suas considerações finais, profira a prece de encerramento para nós, por favor. Vou agradecer antes pela nossa técnica Vanessa, que fica aí escondida, né, que sempre nos auxilia aqui na nossa parte técnica. Então, a gente agradece muito pela oportunidade. Esse estudo é muito bom para a gente poder aprender a vivenciar o Evangelho, né? Eu acho que isso que é o mais importante, é se esforçar para colocar em prática e aceitar o convite de Jesus, né, como o nosso irmão Eclair falou aí, e deixar ele entrar nos nossos lares. E assim, a gente fazendo uma prece, abrindo as nossas mentes, nossos corações, para receber esse Mestre Divino em nossas vidas. Que ele possa adentrar os nossos lares, enchê-lo de paz, de amor, de saúde, de serenidade, e que nós possamos nos unir cada vez mais, vibrar as nossas mentes, os nossos corações no bem, a fim de que possamos ser instrumentos do amor de Deus e de Jesus. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Eu falei para o Eclair ali, em brincadeira, tá? Eu estou falando no ar isso, em tom de brincadeira, porque o Eclair é como se fosse um irmão meu, a gente se adora e se ama, e ele entende muito bem. Só que o meu irmão aqui, o Alberto Kodama, ele está te defendendo aqui. Ele diz assim, temos que ser justo com o Eclair. Foi só uma falta, a outra foi feriado. Então tá. Aí, ó. Desejamos a todos, então, os nossos ouvintes, um bom resto de semana, que tenham um bom final de semana, muita paz, muita luz no coração de todos, que possamos cada vez mais estarmos unidos através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Agradecendo aos irmãos de bancada, agradecendo os nossos ouvintes da Rádio Discípulos e também aos nossos telespectadores do Facebook e do YouTube. Desejando a todos muita paz e uma boa noite.